Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, porque nós estamos vendo situações aqui no Brasil extremamente inusitadas, coisas diferentes que outros povos não veem. Como, por exemplo, o desaparecimento de um presidente da República do território nacional sem ao menos ter dito tchau para as pessoas que estavam ali se sacrificando, submetendo a uma série de situações vexatórias na defesa de pensamentos que ele estimulou em relação ao povo brasileiro, à nossa democracia. Ele vai pagar um preço, como eu tenho dito aqui para vocês, muito caro. Ele está indo para o lixo da história e vários processos agora vão começar a eclodir em sua direção. E eu estou até pensando também em ajuizar, em fazer mais uma representação pelo uso da aeronave do povo brasileiro para fins particulares, porque é disso que se trata. Eu vou examinar aqui a pertinência de fazer essa representação, mas será mais uma, dentre tantas, que ele vai responder quando ele de fato retornar ao território nacional, se de fato ele retornar ao território nacional. A saída dele do nosso país está sendo absolutamente melancólica e, como a gente previu aqui várias vezes, a divisa do amor e do ódio é absolutamente muito tênue, né? As pessoas que devotaram uma paixão, uma situação absolutamente fanatizada em relação a Bolsonaro, são as mesmas que hoje começam a nutrir uma raiva muito grande. O que elas estão passando e a falta de consideração realmente foi uma grande traição. Então, o Bolsonaro vai ter muitos problemas e, como eu sempre salientei aqui com vocês, nós temos essa tendência de personificar o mal numa única criatura e ele contribuiu muito para isso. Mas ele, de fato, sempre foi um fantoche, sempre foi um espantalho, um mamulengo, um boneco do posto que escondeu uma série de interesses aqui no nosso país que foram dramaticamente e cruelmente aplicados contra o povo brasileiro, tendo ali a figura dele como expoente maior. Agora, as pessoas que estão ao seu entorno, né, que estiveram, né, também vão começar a debandar de uma forma definitiva, muitos vão negar o próprio nome do Bolsonaro e a gente começa a perceber isso nas redes sociais a partir de hoje. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas situações de última hora para a gente entender para onde estamos indo, mas você que já está aqui no nosso portal há mais tempo, você já estava com o seu espírito preparado. É só a gente relembrar o que a gente vem falando aqui ao longo desses anos todos, que esse final do Bolsonaro já estava bem delineado. Agora, a gente precisava era nunca ter nos desguarnecido, a gente ter sempre feito a nossa parte, nós vamos continuar a fazer a nossa parte, porque isso tudo serviu como uma grande lição para todos nós, que a gente jamais pode achar que a nossa democracia não seria atacada, porque, infelizmente, nós tivemos aqui no nosso país muitas pessoas mal intencionadas, muitos grupos que fizeram dessa história toda um momento de lesar cada vez mais os interesses do nosso país. Bom, muitas coisas vão ter que ser passadas a limpo e eu vou comentar aqui com vocês algumas delas, além de trazer as últimas informações. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que têm divulgado tanto nosso portal, a gente está crescendo muito aqui na internet. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva também, conheça os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Nós abrimos sempre um chat aqui um pouco antes das 5 horas até 5h30, participe para você interagir com outras pessoas, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas vezes a gente acerta algumas situações em relação à política, mas não é por apenas intuição, não. Acho que a intuição também ela tem um componente, né? Você tem muitas memórias de situações que aconteceram no mundo, de coisas que você leu, às vezes você nem consegue nem localizar exatamente qual foi o autor que falou, mas você fica com aquela ideia armazenada. Então, era previsível que algumas situações acontecessem aqui no nosso país, porque quando você associa o conhecimento da realidade de coisas que aconteceram no mundo com o comportamento, a personalidade de algumas pessoas, aí você consegue ver para onde está desembocando esse tipo de situação. Pois bem, aqui no Brasil, eu sempre critiquei, e outras pessoas também, essa coisa absurda que aconteceu no nosso país da mistura de religião com política. O uso da religião para fins políticos, de verdadeiros empresários da fé. Eu salientei aqui já algumas semanas atrás que um desses expoentes iria dar uma facada nas costas do Bolsonaro e ia negar algum tipo de proximidade com ele. E iria colocar a culpa também em Todo-Poderoso. Vamos só pensar aqui uma situação para a gente fazer aqui o contraponto. Em primeiro lugar, uma fala anterior do senhor Mala em relação ao Bolsonaro.
né? Como é que o Bolsonaro iria entrar para a história, porque ele estava aqui pressionando o Bolsonaro para provocar uma intervenção através do artigo 142 da Constituição Federal nos poderes democráticos da nossa República. E chegou a ameaçar nesse vídeo de prisão os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica se não obedecessem ao Bolsonaro. Essas situações aqui a gente não pode esquecer não, viu, senhor? O senhor vai ter que dar algumas explicações aí. Com certeza, não tenho a menor dúvida que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai convidá-lo a alguns encontros, né? Mas dentro da esfera jurídica, dentro da esfera da legalidade. Vamos lembrar aqui o que a criatura andou falando para a gente ver o que ele falou hoje, agorinha mesmo. Vamos lá. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Deus abençoe a todos. Bom, então tá aí, sempre. E Deus atendeu, porque abriu os olhos das autoridades, as autoridades ficaram com os olhos bem abertos, a sociedade também, e o resultado agora é o senhor Jair, dentro do avião presidencial, pagos pelo povo brasileiro, para ir bem embora. E hoje, depois da live do Bolsonaro, eis que o senhor Mala aparece, mas ele falou de política, ele invocou alguma questão, ele disse que nosso país está sendo entregue aos comunistas, aos corruptos, aos ladrões e coisas que tais, que os militares têm que tomar alguma providência, que o povo na rua, o poder soberano é o povo. Não, ele mudou completamente, né? Porque, afinal de contas, a amnésia é uma estratégia muito boa de esconder picaretas, né? Vamos ver o que ele falou hoje, vamos lá. Povo abençoado do Brasil, nessa sexta-feira 30, chegando pertinho do final do ano, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, está caindo uma água bonita, parece até inverno. Mas vamos lá, eu quero deixar registrado, junto aqui da minha queridíssima esposa, um 2023 repleto das bênçãos de Deus. Mas tá uma fofura total, né? Nada de Bolsonaro, nem uma palavra. Gente, isso é um mau caratismo gigantesco, né? Alguém que foi ali fiel escudeiro, uma pessoa que esteve colada com o Bolsonaro, que conspirou contra a nossa democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a república, simplesmente esquece o que fez, não toca no assunto, o que mostra aquilo que eu tinha dito para vocês algumas semanas atrás, né? Ele apenas desenhou um ambiente para dar a facada nas costas de Bolsonaro para dizer que não tinha mais nada com ele, que Bolsonaro acabou traindo Deus, etc, etc, etc. A divisa, a linha tênue que separa o amor e o ódio, já está sendo registrada em algumas redes sociais, como a gente já previu aqui meses atrás, né? Eu recebi agora um vídeo desse cidadão aqui que tem um canal, um bolsonarista, que mostra exatamente isso que eu disse para vocês. Acompanhe aqui. É um traidor desgraçado e covarde em todos os sentidos. Porque essa sua conversa fiada, essa porra desse vídeo que você acabou de gravar, você poderia ter gravado no dia 31 de outubro e não fazer com que os patriotas fossem para a porta dos quartéis do Brasil inteiro, tomassem chuva, sol na cabeça durante 60 dias, acreditando que alguma coisa pudesse acontecer para acabar com toda essa patifaria que aconteceu no Brasil. Essas urnas que ninguém confia, ninguém na face da terra confia nessas urnas. E você traiu o povo brasileiro, assim como fez no dia 7 de setembro de 2021, que eu falei que você tinha peidado na água e eu perdi mais de 8 mil inscritos no meu canal por causa disso. Porque naquele momento eu já tinha visto que você era um covarde, um traidor, um desgraçado, que causou tanto problema para o nosso Brasil, fez as pessoas acreditarem que o Brasil tinha jeito, que a corrupção tinha acabado. E você fazer isso com a população do Brasil é uma coisa imperdoável. Falar para a população que vai ter oposição. Que oposição, cara? Você está viajando? Você viu que país você acha que você está morando? Olha só o que está acontecendo com os patriotas. Olha quantas pessoas estão presas. Meu amigo, então esse é apenas um dos incontáveis vídeos que a gente vai ver daqui para frente, né? E a maluquice continuou, né, gente? Porque vejam só que loucura, né? O governo federal decretou o luto oficial pela passagem, a morte do Pelé, mas os patriotas remanescentes estavam lá na frente do quartel achando que a bandeira meio mastro hoje também era o começo do artigo 142. Acompanhe que loucura. Tá descendo!
A bandeira descendo ali, né? 30 de dezembro de 2022! Uhul! Meio março! Meio março! Meio março! Uhul! Maravilha! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Deus do O cara ainda ali perdeu o mané. Será que depois, quando ele chegar em casa, ele souber que a bandeira ali foi por causa do Pelé e não contra o Bolsonaro, será que ele vai se sentir muito feliz com o Bolsonaro no meio dessa história? O Bolsonaro, gente, ele derramou lágrimas na live dele hoje. Ele não se despediu dos seus seguidores. Não disse que estava viajando para os Estados Unidos, não deu nenhuma pista. Simplesmente deu ali essa saída blasé com um tom de voz totalmente diferente daquele machão, daquele virulento no cercadinho, aquele que falava com jornalistas, né, agredindo, falando palavrões, bravatas. Não, estava mansinho. E teve um momento que ele ficou embargadão, né? Eu não sei se vai dar para pegar aqui, mas vamos colocar aqui um trechinho, vamos lá. Dei a minha vida por essa pátria, fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar de abrir. Embargou. A voz embargou, a respiração travou. Enfim, eu não sabia o que dizer, não tinha teleprompter ali para nada, enfim. E a cena que nós estamos vendo agora é a seguinte: depois dessa live, o que se via era isso, ó. O avião que você está pagando, eu estou pagando, o querosene de aviação, para levar Sua Excelência para fora do Brasil. Detalhe, o GSI, o governo, não informou absolutamente nada, né? A gente não tinha nenhuma informação oficial. A informação veio através do vice que vai tomar posse agora, o Mourão. Então, teve uma coisa que foi muito interessante, que eu falei com vocês no nosso primeiro encontro hoje mais cedo, né? Que a agenda do Bolsonaro tinha desaparecido, a agenda da presidência da República tinha simplesmente sido desintegrada. Isso para esconder a informação, evidentemente, que ele faria alguma coisa hoje, que ele teria que, no avião presidencial, ir para algum lugar. Então, para esse tipo de notícia não ser colocada, não ser materializada, o que eles fizeram? Eles simplesmente detonaram com a página do governo federal que fala da agenda do presidente da República, mostrando o caráter dessa gente de uma forma geral. Um site que está sendo muito visitado, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é justamente um desses que registra, né, por onde anda o avião. O avião do presidencial está quase saindo aqui do território, está quase saindo já do nosso espaço aéreo em direção aos Estados Unidos, né? E ele, covardemente, não falou nada para ninguém dessa história. O que a gente vê são os acampamentos sendo desmobilizados, caindo uma aguinha aqui, outra acolá. E a gente está vendo esse aqui, ó, terra arrasada, uma espécie de Woodstock da insanidade, né? Os patriotas indo com a sacola debaixo do braço, o seu fogareirozinho, as suas panelas, enfim. Voltando, agora vocês imaginam o que será a segunda-feira dessa gente. Com todas as crenças sepultadas, o Bolsonaro longe, sem nenhuma possibilidade das Forças Armadas fazerem absolutamente nada que elas imaginavam que poderiam fazer, né? E vendo ali que o Brasil passará a ter uma nova dinâmica na economia, na política, no trato das questões públicas, e nós aqui no nosso portal, ainda bem, vamos começar a discutir coisas muito importantes. A gente não vai mais ficar sendo tragado por essas insanidades. A gente pode ter momentos aqui de algumas turbulências, mas aí o ambiente democrático vai ajudar que a gente tenha uma clara evidência do que está acontecendo e para onde nós iremos. Nós vamos subir de nível nos debates, nas discussões, e evidentemente se aparecer algumas dessas pessoas ainda desse mundo negacionista, elas funcionarão também como contraponto. Isso vai fazer com que a gente consiga explicar para a sociedade o que é que está acontecendo, mas a gente não ficará mais agora com algum tipo de receio deles fazerem algum tipo de picaretagem institucional aqui contra o povo brasileiro. Bom,
E como eu fiz muitos encontros com vocês hoje, eu vou finalizar apenas com esse registro aqui. Bolsonaro viaja e Lula posta, tá na hora do Jair ir embora. Gente, eu olho o seguinte, tá? Eu acho que nós aqui podemos fazer isso, acho que as pessoas no seu relacionamento com as outras pessoas, na piadinha, podem fazer isso, mas o Lula agora, ele é o presidente do nosso país. Nós temos agora um ex-presidente, porque o Bolsonaro já saiu dessa aqui, já não está mais no território nacional nesse momento. Agora, em exercício, será o Mourão. O Bolsonaro já está oficialmente como ex-presidente. E o Lula, ele, para ajudar a pacificar a nação, ele não pode cair nesse tipo de armadilha. Ele não pode fazer mais uma provocação, tripudiar em cima de uma figura que é uma figura abjeta. Mas isso aí, presidente Lula, fica por conta da gente, que não tem esse tipo de compromisso. Nós não somos chefes de Estado. A gente tem que recuperar, inclusive, a liturgia do cargo da presidência da República. Eu tenho certeza absoluta que o senhor vai ajudar a recuperar. Por enquanto, como o senhor ainda não tomou posse, vamos considerar apenas assim um ato que a sua humanidade não foi capaz de conter, né? Afinal de contas, o senhor foi muito atazanado, o senhor foi muito espancado, o senhor foi muito perseguido, enfim. Então, eu acho que no momento cabe, mas é legal a gente ajudar o nosso país a recobrar uma consciência a partir de mínimos gestos, né? Bom, essa é a coisa que eu tinha para falar para vocês agora no nosso final. Gostaria de saber os comentários de vocês, o que vocês estão pensando desse processo todo, mas uma coisa é muito certa, né? Como nós estamos muito mais aliviados e como a civilização venceu a barbárie. E agora, bola para frente, agora sim a gente começa a raciocinar em cima de problemas reais, e não em cima de maluquices e de falsos profetas, falsas falas e todo tipo de negacionismos em todos os cantos, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui, a gente se encontra amanhã. Tchau!